Fala rapaziada, beleza? Decidi gravar uma aula aqui para vocês, né? Para falar sobre um assunto que eu vejo que é meio que dificuldade para algumas pessoas, né? Que é sobre como estipular alvos, tá? Para as operações. E quero tentar trazer um pouco, né? Do que eu utilizo, né? Nas minhas operações e acredito que isso pode ajudar vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Muita gente, cara, tá me perguntando, às vezes pessoa nova, né, no canal, tá me perguntando se eu tenho curso nessas coisas. Sim, tá aí na descrição, né? Na real, eu tenho uma mentoria individual, onde é só eu e o aluno, também tenho curso, tenho sala ao vivo, né? Então, se você é nova aí, já assistiu os vídeos, gostou da forma que eu trabalho, quer aprender, né, minuciosamente como que eu opero, é só me chamar pelo link da descrição, tá? Mas vamos lá, né, o que interessa. Como que se trabalha alvos no mercado? Primeira coisa que é coisa óbvia, simples, mas que a gente tem que entender é que o mercado ele trabalha em ondas, né? Isso não é segredo para ninguém. O que que é isso? A todo momento ele está fazendo isso aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tendência de alta, né? E uma tendência de baixo, o contrário. Topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo e assim vai. O que que acontece? No real, né, na real, no final das contas, o mercado ele sempre vai trabalhar buscando suportes e resistências. Isso é uma grande sacada quando você entende isso. Por quê? Esses pontos de suporte e resistência, eles vão te servir tanto quanto entrada como alvo. Aqui eu não vou falar sobre entrada, né? Eu vou estipular somente como definir alvos, né? Então, assim, uma coisa que eu não gosto de fazer, tá, é comprar rompimento. Porque quando você compra o rompimento ou vende, né, no caso o rompimento, você basicamente está entrando aonde seria um possível alvo do preço, tá? Por quê? Pensa comigo. Quando o mercado ele está numa tendência de alta, quando ele faz um recuo aqui, seja para buscar esse fundo anterior, que seja, qual que é a tendência, né, que o mercado tende a fazer? Pelo menos vir fazer um teste no topo anterior. Tá? Por que, que eu estou falando pelo menos? Porque muitas vezes ele pode não romper, e sim vir aqui, segurar nessa região inteira, entrar um interesse vendedor muito grande e jogar o mercado para baixo. Então você tem que analisar e utilizar essas regiões de interesse do preço como possíveis alvos. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou cogitando fazer uma entrada aqui. Eu não utilizo Fibonacci. Tá? A Fibonacci é uma ferramenta que muitas pessoas utilizam. Né? Então, o que, que consiste a Fibonacci? Normalmente ela projeta alvos. Na minha Fibonacci, ela não é nem igual a que o pessoal usa. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui os níveis 61.8 e 38.2 só para vocês terem uma ideia. O que, que acontece? Fibonacci usualmente é muito utilizado, né, pelas pessoas, eu já vi a galera utilizar para poder entrar em operação. Né? Então, tipo, a pessoa ela quer fazer um trade, ela vai fazer uma compra aqui. Aí muitas vezes o cara vem cá, mete, sei lá, uma retração, aí fala, pô, eu vou colocar o alvo em 61.8, em 31. Em 38.2. Na minha opinião, eu acho meio subjetivo. Eu gosto de trabalhar com pontos que eu sei que o mercado chegou e que eu sei que entrou interesse. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma operação próxima a essa região, depois eu vou mostrar graficamente, né? Isso é uma coisa que a gente vê, lida praticamente todos os dias lá na sala. Então, se eu estou entrando numa, né, operação nessas regiões aqui, essa região aqui, ela pode ser meu alvo final, tá? Ou meu alvo de realização, certo? Então, se eu entrei nesse ponto aqui, um erro que as pessoas cometem e que você vai tomar muito stop é entrar nesse ponto e ficar na esperança e colocar o seu alvo aqui, por exemplo, acreditando que o mercado simplesmente vai vir, vai rasgar essa resistência aqui e vai continuar subindo enlouquecido. Você não pode contar com a sorte todas as vezes, porque você tem que trabalhar com aquilo que você está vendo. Se você sabe que aqui é um possível ponto de parada, você tem que ter atenção e cuidado para quê? Para sair da operação, pelo menos realizar parcial nesse ponto. Uma operação interessante, tá? Que a gente pegou foi ontem, dia 5, né? Ontem a gente pegou uma venda logo na abertura do mercado e foi uma venda que desenvolveu muito bem.
Então, o que acontece? O mercado ele praticamente abre nessa região de resistência, tá? Ele testa aqui, deixa dois padrões de confirmação para mim, a gente estudou uma venda aqui nessas regiões. O que acontece? Como que eu estipulo meu alvo nessas condições? A primeira coisa, eu vejo qual que é o tamanho do meu stop. Por quê? Se o meu stop é X, 200 pontos, por exemplo, o meu alvo não pode ser menos do que esse X. Isso é um erro que as pessoas cometem. Ah, meu alvo, meu stop é 300, eu vou buscar só 100 pontinhos. Tá errado, tá? Porque no longo prazo isso não se sustenta, né? Então o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu primeiro ponto de parada aqui que o mercado pode segurar? Então vamos lá. Primeiro ponto de parada poderia ser esse ponto aqui. Então esse ponto aqui é um ponto de atenção, onde eu tenho que procurar realizar parcial, né? Ou às vezes zerar toda a minha posição, dependendo se, por exemplo, quando a pessoa está com pouco contrato, na minha opinião, não compensa muito ela ficar querendo carregar alvos longos, porque muitas vezes o que acontece? O mercado anda a favor dela, mas depois volta totalmente contra. Né? Então, o mercado chegou nessas regiões aqui, a pessoa já tem que estar atento o quê? Com possível realização. Aí se ela opera com mais de um contrato, beleza. Passou daqui, qual que é o próximo alvo que eu vou levar? É aleatório na minha cabeça? Não, para mim nunca é aleatório. Tá? Aqui que eu vou olhar qual que é o próximo ponto de parada. Identifiquei no gráfico, é aqui um exemplo. Então vou soltar uma segunda saída aqui. Chegou aqui, por exemplo, né, realizei mais um pouco ainda, estou na posição, o que eu faço? Tem mais algum ponto que eu analise aqui para trás que o preço pode segurar? Não, não tem. Aí, nesse caso aqui, a pessoa pode ir para alguma forma ali de condução de trade. Às vezes ali um trailing stop e tudo mais. Porém, você não pode negligenciar esses pontos. O que eu quero dizer com isso? Aí o cara vem cá e mete uma venda e ele fala, hoje eu quero estourar a boca do balão. Hoje eu quero ganhar 2.000 pontos, eu vou soltar o alvo lá embaixo. Aí às vezes o mercado faz essa movimentação aqui, bate num ponto ali que já era alvo e faz isso. Volta totalmente e às vezes o cara fica achando ruim, né? Ele fica sem entender. Né? Então, você observa que essa venda aqui total deu 2.000 pontos. Mas eu trabalho alvos, onde eu sei que o mercado pode parar. Se você faz parcial, você consegue realizar um pouco e deixar o restante correr. Né? Então isso é algo que a gente tem que ficar muito atento. Outra operação muito interessante que deu no dia anterior foi essa aqui. Essa operação aqui foi uma operação de alvo, porque eu sabia onde o mercado poderia parar. Observa que o mercado ele fez esse belo movimento de alta, né? Depois o mercado rompe essa região e ele testa uma região muito importante, região de topo anterior e região de interesse de metade desse movimento menor. Tá? Eu cogito uma operação nessa região. Aí o cara pensa, beleza, eu vou soltar lá em cima meu alvo. Né? Hoje eu vou rachar a boca do balão, como se diz, né? Só que o que acontece? Aí você negligencia possíveis alvos do mercado. Aí você esquece que, por exemplo, nessa região aqui, passa uma região importante de resistência, que é a metade do movimento principal do dia. E olha onde que o mercado vem e crava. Aí se você deixa o seu alvo lá em cima, o mercado simplesmente bate numa região e volta, você acha que você está que o mercado volta contra você, que você faz tudo errado, mas aí você esquece de verificar que o mercado deu ali quase 300 pontos, que o seu stop era 160, ou seja, quase duas vezes o seu risco, você simplesmente não fez nada, não fez parcial nem nada. Eu falo que saber aonde sair é mais importante do que saber onde entrar. Porque às vezes ou a pessoa pega pouquíssimo ponto, ela entra num trade e tipo, ela pega merreca, né? Ou então ela quer pegar um alvo absurdo, né? Colocar tipo um alvo muito grande e ela está negligenciando os pontos de parada do preço. Então você tem que sempre se atentar aonde que é o ponto que o mercado pode parar. E esse ponto ele tem que ser o seu primeiro alvo. Ah, mas e se o meu stop ficar muito grande a ponto de que eu não consiga, né, trabalhar esse alvo? Aí você não entra nessa operação. Se é um trade mais agressivo, não faça nada. Ó, outro exemplo. O mercado vem aqui fazer um padrão que eu chamo de falha de fundo, nessa região aqui. Eu quero entrar nessa região, você vai soltar o seu alvo lá em cima? Não, você não vai fazer isso, você não sabe se o mercado vai chegar lá. Qual que é o primeiro ponto de parada que você tem? Olha, você vai analisar, aqui é o meu primeiro ponto de parada, então aqui é meu primeiro alvo para realização. Pô, mas meu stop aqui está gigantesco e esse alvo aqui está curto, lá, 200 pontos, um stop de 400. Você vai querer arriscar colocar o seu alvo de 400, pelo menos uma vez o seu risco para cima e correr o risco do mercado parar nesse ponto de alvo aqui e voltar? Então, às vezes a pessoa não está pecando nem tanto no ponto de entrada, mas sim no ponto de saída, algo. Isso é muito importante. Aí tem aquele negócio.
Ou o cara deixa dinheiro na mesa, né? Ou então o cara simplesmente não consegue visualizar alvo, né? E pega migalha, tá? Então, muito importante, ó, outra última situação aqui, né, para vocês verem. O mercado faz movimento de alta, volta numa região de interesse do mercado, te confirma possibilidade de entrada. E aí, aonde que eu jogo meu alvo? Ah, meu Deus, vou traçar uma FIBO, vou projetar alvo? Não, na minha cabeça o que? Eu vou olhar pontos de interesse do mercado. Então, nessas regiões, eu executo, tá, parcialmente, né, dependendo se já tiver dado, sei lá, 2, 3 vezes o meu risco, eu praticamente já zero, né? Por exemplo, stop aqui de 170, alvo lá de 350, né? Já é 2 vezes o risco. A pessoa já pode pensar até em zerar completamente. Mas você não pode ser aventureiro de soltar o seu alvo lá em cima. Aí o cara pode falar, pô, mas eu quero pegar muito ponto. Mas pega muito ponto com responsabilidade, cara. Você pode pegar muito ponto, como eu falei. Tem operação que a gente faz condução que dá para pegar muito ponto, mas muito ponto consciente. Você sabe que ele pode parar em X ponto. Chegou nesse X ponto, eu vou lá, vou realizar um pouco, tá? E vou deixar o restante correr. Isso vai ser bom até mesmo para o meu psicológico, para eu deixar o trade correr de maneira tranquila e não ficar ali ansioso querendo sair da operação, tá? Bom, acho que eu consegui passar um pouco dessa ideia, né, que eu utilizo sobre alvos. Não é algo tão simples para a gente, em 10 minutos aqui, conseguir debater sobre isso. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas realmente têm dificuldade, né? Até na sala, todos os dias lá, como eu tenho uma sala, né, que eu acompanho o pregão, eu vejo que as pessoas têm ali dificuldade. Pô, mas até onde que dá para levar isso e tal? E aí a gente tem que ficar, né, trabalhando em cima disso. Então, espero ter ajudado, né, você aí que acompanha o canal. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo, tá? E tem interesse aí, né, de se tornar aluno meu esse ano, tá? Me chama pelo link da descrição, né? Aproveita aí que eu tô com alguns planos, né? Talvez continuar com as mentorias aí até a metade do ano, né? E depois talvez finalizar essa parte educacional, né? E continuar só com a mesa, tá? Então, se você tem interesse aí de virar aluno, chama no WhatsApp aí pelo link da descrição que a gente conversa. Fechou? E é isso, pessoal. Tamo junto. Espero que esse início de ano aí esteja sendo produtivo, esteja sendo acima de tudo lucrativo para vocês. E se não está tendo, faça o que eu falei em vídeos anteriores. Não existe milagre. Não existe milagre que eu digo assim de algo cair nas suas mãos sem que você corra atrás. Milagre existe, mas não vai existir se você não correr atrás, né? Então estude. Essa é a forma mais rápida de você conseguir mudar seus resultados, tá? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.